Olá, mulheres lindas do meu coração, que bom que vocês estão aqui para o terceiro vídeo da série Mãe Solteira e Cristã. Então, no primeiro vídeo nós falamos a respeito de é pecado ser mãe solteira e cristã? Ser uma mãe cristã solteira, né? Assiste lá o primeiro vídeo para você ver se você não assistiu. Ontem nós falamos a respeito de se eu sou separada do pai do meu filho e se o pai dele não é cristão, eu devo tentar afastar os dois para o bem do meu filho, para ele continuar nos caminhos do Senhor e tal. Se você não sabe a resposta para essa pergunta, assiste o vídeo que eu gravei ontem também, que você vai descobrir a resposta. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Mãe solteira que é cristã pode namorar? O que você acha? É claro que eu não tô aqui, gente, pra dar nenhum manual, né, de como ser uma mãe solteira se você é cristã. Não tô aqui também pra falar como se a minha opinião fosse a verdade absoluta, longe de mim. Eu só tô falando das minhas experiências, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu aprendo na minha comunhão com Deus, nas minhas orações e dando a minha opinião também. Então, você pega tudo que eu disser em todos esses vídeos, ora a Deus sobre isso, reflete, tá? Coloca o que você achar bom em prática e aí você vai tirar suas próprias conclusões, certo? Mas vamos lá então. Quando você é solteira, vamos imaginar a seguinte situação: você é solteira e não tem filhos e também não é cristã. Você vai se envolver em um relacionamento, né? Você conhece uma pessoa, acha a pessoa atraente, interessante e tal. O que você vai observar nessa pessoa antes de se envolver em um relacionamento com ela? Bom, provavelmente, né, você e eu vamos olhar assim, se a pessoa é bonita, se ela tem a ver com os nossos princípios, né? Se ela dá importância àquilo que a gente dá importância também, se ela tem os mesmos gostos que a gente, se é uma pessoa que não fere de alguma forma, sei lá, aquilo que a gente acredita ser bom, né? Por exemplo, se você é uma mulher que é mais família, é mais caseira e tal, você não vai curtir muito uma pessoa que seja baladeira e tal. Enfim, às vezes acontece, né? Mas a gente geralmente busca aquilo que é parecido com a gente, né? Dizem que os opostos se atraem também, acontece também, sei lá. Mas você vai observar algumas características nessa pessoa, né? Se ela tem a ver com você, se você consegue ver um futuro com essa pessoa e você, né? Se tiver tudo certo, né? Se houver uma atração mútua, vocês vão se relacionar. Beleza, né? Não tem muitas coisas a considerar, mas ainda assim tem alguns critérios, certo? Ok. Agora, se você Agora imagine que você é uma mulher solteira, mas você também é mãe. Quando você vai se relacionar com uma pessoa, você tem alguns critérios a mais que você vai ter que analisar, certo? Então já não é mais só pensando em você. Porque quando você pensava só em você, você tinha os seus critérios e tal, era muito mais leve, muito mais light. Era só a sua vida que estava ali em jogo. Agora você tem um filho, ou filhos, né? Não sei. Então, como que você vai avaliar a pessoa antes de entrar no relacionamento com ela? A gente vai avaliar em primeiro lugar, né? O que eu avaliaria, né? É uma pessoa boa, é uma pessoa idônea, é uma pessoa de família, em primeiro lugar, né? Porque se é uma pessoa de família, geralmente é uma pessoa que tem princípios, né? Que não é uma pessoa que fica por aí só pensando em curtir a vida, que geralmente uma pessoa de família é uma pessoa que é respeitosa, né? Tem respeito pelas pessoas e tal. Então, não vai ser de alguma forma um mau exemplo para o meu filho. É uma pessoa que gosta de criança, né? Isso é muito importante.
é uma pessoa que respeita a criança, que gosta de criança, que não é aquela pessoa que acha que a mulher ter um filho é um problema, sabe? Aquela pessoa que fica competindo pela tua atenção com a criança, que tem ciúmes do teu filho. Então, nossa, além dos critérios que a gente analisou lá quando éramos solteiras e não tínhamos filhos, ainda a gente vai colocar mais esses critérios. E a gente vai combinar uma coisa aqui, né, gente, que eu vou falar hoje em dia, mas sempre foi assim. Só que hoje em dia a gente vê, né, muito mais coisas horrendas acontecendo no mundo. E a gente sabe que até para a pessoa que é solteira e não tem filho se relacionar é muito crítico, né? Você precisa conhecer muito bem a pessoa, não é fácil, é um tempo que a gente tem que gastar ali, né? Até ter confiança nessa pessoa e tem que ter muito cuidado ao colocar alguém na sua vida. Imagina quando você tem uma criança. A gente escuta tantos casos de padrastos, né? Que abusam, que maltratam do filho da pessoa e até mesmo de mulheres, né? De madrastas que maltratam, que agridem e quando o pai não tá perto fazem um monte de atrocidades. Então a gente precisa estar muito alerta, né? É muito crítico, mesmo essa questão. Mas existe sim a possibilidade da gente, né, se relacionar e de ser algo saudável, né? Inclusive para os nossos filhos. Porque a gente sabe, né, sendo cristãos hoje, sendo cristãs, hoje nós sabemos que o ideal mesmo é que a criança cresça num ambiente, um casamento, onde o pai e a mãe estejam juntos, né, e vivam em harmonia e se deem bem e tal. Mas, como eu falei, né, lá no primeiro vídeo, nem todo mundo tem essa trajetória toda certinha, sem curvas, né? E não é porque você não tem uma trajetória reta que você precisa pensar que você é inferior às pessoas que têm ou que não tem mais jeito para você, que você não tem mais jeito de ser feliz, tá? Então, já que as coisas aconteceram dessa forma, pelo motivo que for, e, e hoje nós queremos, né, fazer a coisa certa, então existe sim a possibilidade, né? Agora vamos imaginar a terceira situação, que é a nossa, né, que estamos aqui, que somos solteiras, somos mães e somos cristãs. Nós podemos namorar? Gente do céu, olha só que coisa incrível. A resposta mais simples e curta é sim, claro, nós podemos namorar, nada nos impede disso. Só que, além dos primeiros critérios que nós analisamos lá no primeiro exemplo que eu dei, e dos segundos critérios que nós analisamos, ainda existe uma terceira coisa, que são os critérios de Deus. Então agora você vai pegar o seguinte, você vai pegar os critérios de Deus para o relacionamento, para o namoro. Quais são os critérios do Senhor? Um relacionamento santo, né? Um relacionamento com propósito, que honre a Deus em primeiro lugar, né? Que seja um relacionamento onde existe respeito, onde os dois tenham um objetivo em comum, né? Então, se você é cristã, você tem que ter noção de que você não tem mais tempo para aqueles relacionamentos de eu preciso namorar porque eu quero uma companhia, porque eu quero alguém para andar de mão dada, para beijar na boca, para ir no cinema, só para ter alguém. Entendeu? Não. O relacionamento cristão, o namoro cristão, ele tem que ter um propósito, né? E o propósito é chegar a um casamento e viver uma vida juntos, construir uma vida juntos, mas não só para os dois estarem juntos, mas sim para que os dois trabalhem juntos, unam as forças e montem uma família para que essa família seja para a glória de Deus, para que essa família seja um exemplo para a glória de Deus, né? Porque o maior canal de Deus é a família. Quando você vê uma família bem estruturada, que se ama, que se respeita, que é bem sucedida, você fala, cara, isso é uma raridade, eu quero isso para mim, entendeu? Então a família
tem muito poder. E o objetivo de começar o namoro com alguém é, lá no futuro, ter uma família. Só que você, obviamente, que você não vai começar o namoro já, vou casar, não sei o que. Não, não é assim também. Então, o que acontece? Você precisa conhecer a pessoa. E, lá na série sobre relacionamentos, eu dei algumas opções aqui, né? São basicamente duas para um namoro cristão. Os dois envolvem santidade, os dois envolvem que você tenha os mesmos princípios que a pessoa, que são os mesmos princípios bíblicos, né? Então você e a pessoa creiam em Jesus como Salvador, de preferência sejam da mesma denominação, para que não haja conflitos de qualquer tipo com relação à crença, que os propósitos sejam alinhados, né? Ou seja, você está indo para cá, a pessoa também está indo para cá e vocês podem caminhar juntas no seu propósito. Não vai uma para os Estados Unidos e outra vai ficar no Brasil ou sei lá, entendeu? Os propósitos têm que ser parecidos. Os valores têm que ser os mesmos, ou seja, valor com relação à adoração a Deus, com relação à devoção à família, com relação à própria fidelidade, né? Fidelidade, amizade, verdade. Então, a pessoa tem que compartilhar dos seus valores, né? E como que você vai saber tudo isso? Só conhecendo, dando tempo para conhecer, orando muito, né? Colocando tudo nas mãos do Senhor. Vale muito lembrar que você não vai sair à procura de uma pessoa, né? Mas você também não vai se fechar para um relacionamento. Então, a ideia toda é você estar aberta em oração, aberta para aceitar aquilo que Deus tem para sua vida. Então, você vai se colocar disponível, você vai sair, você vai conversar com as pessoas, você vai fazer amizade, porque também se você só ficar trancado em casa, você não vai encontrar ninguém, certo? Ninguém vai vir bater na tua porta, quer dizer, às vezes acontece. Mas, enfim. Mas você não vai sair em busca, né? Das pessoas, não vai sair à caça, porque você tem mais o que fazer. Então, gente, se você é uma mulher solteira e mãe e cristã, em primeiro lugar você tem que pensar nessa questão. O relacionamento tem que ser guiado pelos princípios de Deus, certo? Se for, já é mais de meio caminho andado, porque nesse tempo de conhecimento, que eu falei aqui, né? Que os dois tipos de namoro cristão, eles são muito parecidos, só que um deles, né, eles são muito parecidos na questão de ter o mesmo propósito, que é o casamento, que é a glória do Senhor, que é colocar Deus no centro de tudo, que é os dois estarem juntos em oração, que é os dois estarem um apoiando o propósito do outro, um ajudando o outro a crescer, né? Viver em santidade, ou seja, não existe sexo antes do casamento, né? Não existe contato físico que, né, te coloque numa zona de perigo com relação à tentação. Então, os dois são muito parecidos nesse sentido, só que um deles, né, é um namoro que tem essa santidade, mas as pessoas se beijam e se abraçam e andam de mão dada e tudo isso como namoradinhos. A outra opção é a corte, né? Que é um namoro como se fosse uma amizade, né? Os dois têm um compromisso, mas não existe aquele contato físico, né? Como se a pessoa fosse o seu melhor amigo ali, mas não existe beijo, aqueles abraços que você não daria no seu amigo, nem nada disso, entendeu? Então, aí vai a critério de cada um, né? Escolher, ver aí com Deus o que Deus quer para sua vida. Mas o mais importante é que esse tempo do namoro, se ele for vivido da maneira correta, já vai ser uma grande coisa, porque você vai conhecer a pessoa profundamente antes de noivar com ela, entendeu? Então você não vai deixar para conhecer lá no casamento. O que acontece geralmente, até mesmo com cristãos, é que se deixam levar pelas emoções e pela atração física, e aí, né, coloca o carro na frente dos bois, e a gente sabe que a atração física meio que cega os outros
as outras faculdades do cérebro, e aí a gente vê a pessoa como ela não é, e vai deixar para descobrir quem ela é de verdade depois do casamento. E aí, o problema tá feito, né? Principalmente se você tem filhos, que é o que a gente tá falando aqui. E se você tem um namoro com santidade, dando tempo ao tempo, colocando Deus à frente de tudo, com Deus guiando tudo, você vai tanto conhecer como a pessoa é, quanto você vai ter a oportunidade de ver como essa pessoa trata o seu filho. Se é uma pessoa boa, idônea, se segue realmente os princípios de Deus, na convivência, né? Ali com o seu filho, como que ela age, né? Se o seu filho também gosta dessa pessoa, né? Se eles se dão bem. E não é só uma coisa de suportar um ao outro, porque isso já é um mau indício, né? Você vai ver também se os seus pais aprovam essa pessoa, o que os seus amigos acham e as pessoas importantes da sua vida, certo? Então, é possível sim uma mãe solteira, sendo cristã, namorar. Só que o que vai ser a chave de tudo isso é o seu relacionamento com Deus. Na verdade, o relacionamento com Deus é o segredo de tudo. Porque às vezes você se envolve com uma pessoa e não enxerga exatamente o que está ali na sua frente. E se você está em comunhão com o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te orientar, ele vai te mostrar aquilo que você não está vendo, ele vai trazer à luz as coisas que estão escondidas, entendeu? Então, é possível sim, mas não é tão fácil quanto se você fosse uma mulher solteira, sem filho e não cristã. Tá? Isso é verdade. É mais difícil sim, é muito mais difícil até porque nós, né, sendo cristãs, temos a responsabilidade de dar exemplo para os nossos filhos, né? E muito do nosso exemplo vem do tipo de relacionamento que nós temos, né? Se a gente for o tipo de pessoa que fica colocando um homem diferente dentro de casa a cada semana, com certeza isso não vai. Os nossos filhos não vão nos olhar com bons olhos dessa forma. Então tem que sim ter muito cuidado. É sim muito difícil, não vou falar que não é, certo? Mas feito do jeito correto, se você tem o desejo de ter um relacionamento, feito da maneira correta, é possível. E isso deve também ser muito conversado, né? Com a criança, né? Porque a criança, né, gente? Vamos combinar que a criança que vive entre o pai e a mãe separados já não é uma situação fácil, por mais que os dois se deem bem, né? Não é uma situação fácil. Então imagina, né, na cabeça da criança, ter uma pessoa estranha ali convivendo com ela, certo? Então tem que ser uma coisa muito feita com muito cuidado, com muita suavidade, sabe? Eu nem sempre pensei assim na minha vida, eu já fui muito afoita, né? Muito carente, muito querendo que as coisas acontecessem rápido. Hoje, no meu estado atual, eu realmente não tenho pressa nenhuma para ter relacionamento e, eu peço sempre muito a Deus, né? Que me guie nessas questões. Eu espero que você faça o mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com as suas amigas, se inscreve no canal e até amanhã, gente. Tchau, tchau!